de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Seguimento é a 464, né? Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? A resposta dos espíritos: estudai a coisa, os bons espíritos não aconselham senão o bem, cabe a vós distinguir. Então, eu convido meu amigo Djalma a abrir o debate sobre essa resposta. A resposta é muito interessante. Estudar é a coisa. Os espíritos bons não dão conselhos maus, não conduz ninguém para o mau caminho. Então, compete a cada um de nós, por sua maturidade, compreender se aquela sugestão é boa, está compatível com o Evangelho do Cristo, mandando amar, mandando tolerar, mandando compreender, mandando ajudar, na medida do possível da vida de cada um, das possibilidades de cada um, para aquela sugestão que joga você contra os outros. Jesus diz de forma muito clara: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não ensina a lei do amor, da tolerância, da piedade, da compaixão, do altruísmo, da paciência, da resignação, do trabalho, do bem sempre, não pode, né? Não pode estar do lado do Cristo. Né? O Cristo, a mensagem do Cristo é de união, é de amor, é de fraternidade. Então, compete a cada um de nós sabermos que tipo de sugestão estamos recebendo. É por isso que o terapeuta divino da alma humana, o eterno mestre dos corações humanos, nos aconselhou orar incessantemente. É um antídoto que previne. Orar incessantemente a fim de não cairdes nas sugestões do mal. Porque se sua mente está elevada, você vibra na mente elevada. Se sua mente decai, declina para as paixões, para o ódio, para a vingança, para a intriga, para o disse-me-disse, para a fofoca, você reduz a sua vibração à faixa daqueles que vibram nessa, que se comprazem nessa vibração. Então, a oração eleva da sintonia imediata de qualquer influência do mal. Não é assim, professor Admiro? Exatamente. E isso chama a atenção, Djalma, essa questão vibracional, quando as pessoas estão furiosas, quando há uma desavença, as sugestões que vêm é mata, atira, não é? Ao invés de calma, converse, né? Não que não aconteça dessa forma. Porque isso me lembrou, sabe o quê? O gibizinho de Tio Patinhas que a gente lia quando era menino. Aí não tinha aqui o demôniozinho do outro lado do anjinho falando, né? É assim, não é? Aí você vai ouvir aquele que mais você der atenção. Então, essa sugestão, ela vem naturalmente, tanto para o bem, como pode ir para o mal, no tocante a essa sua colocação aí da vibração. Quando eu estou num estado de fúria, de raiva, eu estou numa vibração muito baixa, muito grosseira. Eu vou atrair quem? Entidades que estejam nessa mesma situação. Então, eu acredito que é isso. Augusto, me permita, você falou, eu lembrei de uma coisa, Matusalém. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu assisti num jornal local aqui na televisão, uma entrevista de um jovem participante de uma seita que havia morto uma pessoa. E a polícia prendeu e tudo mais. Aí o repórter perguntou a ele por que foi que ele matou aquela pessoa. E o olhar dele denotando uma séria perturbação pelo olhar dele, você vê que ele não estava normal. Ele disse assim: foi a voz de Deus que mandou eu matar. Foi Deus que mandou eu matar ele. Mas ele disse aquilo, né, demonstrando que ele estava ouvindo conselhos, porque o próprio olhar dele mostrava o quanto ele estava alheio, perturbado mentalmente. Mas veja, o conselho que ele achava que era Deus que estava dizendo aquilo. E diziam que se passavam por Deus, não é? Se passavam por Deus. Me permita outro parênteses aqui, Matusalém. Uma coisa que me aconteceu de uma amiga, que ela pertencia a determinada igreja, que eu não vou declinar, e ela via. E outro dia a gente estava conversando, e ela me disse assim, que
ao sair do banho, que entrou no quarto, Deus lhe apareceu. Ela pegou a toalha e se cobriu. Aí ele disse a ela: deixe de besteira, fui eu quem lhe criei. Não tem problema nenhum que eu lhe veja do jeito que eu lhe criei. Eu fiquei calado, não disse nada, mas se fosse Deus, porque a própria Bíblia diz, ninguém jamais viu Deus, Jesus diz, jamais ouviste o som de sua voz ou a sua face. Veja, Deus, se fosse um espírito enobrecido, respeitaria o pudor daquela mulher, respeitaria o pudor, não é? Entra no quarto e ela quer se cobrir, e ele passou-se por Deus, fui eu que lhe criei, e ela acreditava naquilo. É tanto que ela me disse, o Senhor certa vez me disse, eu fiquei calado, não comentei, mas vou comentar aqui agora. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Estão ouvindo o que eu estou aqui? Entrou uma ligação da Clara aqui e desconectou o fone de ouvido. A pergunta diz assim, né? Como distinguir um pensamento bom de um mal, né? De um mau espírito e de um bom espírito? Existe uma característica básica para que a gente começar a perceber, né? Para a gente começar a notar. A primeira coisa, né, que a gente percebe é que nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, ou seja, a decisão da nossa vida a gente respeita. Então, uma das características que a gente tem que observar é a seguinte: os espíritos bons, os bons espíritos, os espíritos evoluídos, eles não direcionam a vida de ninguém. Eles não comandam a vida. Você faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, deixe de fazer... Não. Eles aconselham, eles orientam, para que você tome a decisão. Eles não vão direto ao ponto. Ele mostra sempre está com a razão, sempre está com a racionalidade, mostrando a coisa correta, né? Já os espíritos involuídos, não, ele, como acabou de dizer aí, mata, faz isso, faz aquilo, entendeu? E uma coisa interessante nesse meio tudinho, Deus rege o universo por leis. E muito cuidado com o que a gente pensa. Porque muitas pessoas sempre têm a frase dizendo, os espíritos estão me obsediando. E na maioria das vezes não são os espíritos que nos obsediam. Somos nós que os atraímos para junto de nós com os nossos pensamentos, com os nossos atos, com as nossas atitudes. Lei de similitude, semelhante atrai semelhante. Assim como na vida material, a gente vai para os lugares que tem afeição, somos atraídos por aquilo que a gente tem similitude, tem pensamentos iguais, os espíritos também são atraídos por nós, pelos nossos pensamentos. É por isso que Jesus dizia constantemente, vigiai e orai. Não é você viver Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, crê em Deus Pai, não é isso. É você orar e vigiar as suas ações e os seus pensamentos. Inclusive, vai um ditado muito interessante para que a gente coloque na nossa vida. Normalmente se diz, me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Mas o conselho é